Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar o que fazer quando a sua fé vacila. E a gente vai falar com base na história de Pedro andando sobre as águas. É uma história que é bem conhecida, muitas pessoas já pregaram por aí, tem muitas pregações sobre Pedro andando sobre as águas. E a gente vai aprender o que essa história pode nos ensinar, que lições nós podemos tirar dessa história. E para isso eu quero já começar lendo um texto com você, para dar essa base para nós aqui. O texto que a gente vai ler é o texto de Mateus 14, do versículo 29 ao 31, que diz assim: Ele disse: Vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? E para você entender o que está acontecendo aqui, Jesus estava pregando às multidões. Então eles decidem partir para o outro lado do rio, para o outro lado ali, decidem partir para o outro lado do rio. Só que dessa vez Jesus não vai com os apóstolos vão sozinhos no barco. E Jesus ele fica, se despede das multidões e depois ele sobe para orar sozinho. No meio do caminho, enquanto eles estão indo ali, começa então um vento muito forte, o mar começa a se agitar, eles começam a ficar com medo. Então, de repente, eles olham e eles veem um homem vindo sobre as águas. Eles no início ali ficam com medo, acham que é um fantasma, mas é o próprio Jesus andando sobre as águas. Então Pedro, para garantir que não era um fantasma, ele fala: Senhor, se é você mesmo, deixa eu ir aí com você. E para surpresa dele, Jesus fala: vem. Quando ele começa essa caminhada, ele percebe o vento, então ele começa a ficar com medo. Ele sente medo e começa a afundar quando ele vê a força do vento. E uma das lições que eu quero passar para você é a seguinte: que eu e você, nós vamos precisar na nossa caminhada ter uma fé que se sobrepõe sobre o medo. Tudo o que nós vamos fazer que é relacionado à fé vai exigir de nós superar o medo. E a gente vai ter medo. Eu confesso para você que das muitas coisas que Jesus já me disse, já me pediu para fazer, coisas que eu senti no meu interior que eu deveria fazer, eu confesso para você que eu senti muito medo. Mas eu tive que tomar essa atitude, abraçar a fé e acreditar naquilo que eu não consigo ver. Tem um outro vídeo aqui no canal que a gente fala sobre viver pela fé, que é justamente sobre esse assunto, de você conseguir ter uma vida que é pela fé e não por aquilo que você está vendo. E o que acaba acontecendo? A segunda coisa que nós aprendemos nessa história: ele tira os olhos da fé, ele tira os olhos de Jesus. Ele até estava fazendo algo sobrenatural, mas no meio do caminho ele repara no vento e ele começa a afundar. E essa é a mesma coisa para mim e para a sua vida. Se eu e você tiramos os olhos de Jesus, paramos de andar por fé, paramos de ver pela fé, podemos afundar como Pedro afundou. Porque quando nós tiramos os olhos dele, a gente deixa de acreditar no sobrenatural e começa de novo a olhar para aquilo que a gente pode ver, aquilo que é natural, daquilo que os nossos olhos vão dizer para a gente: olha, isso não dá para fazer, é impossível que essa cura venha, é impossível que o milagre aconteça, é impossível que isso que Deus disse sobre a sua vida vai acontecer, é impossível que a provisão venha de forma sobrenatural, é impossível que você vai dar uma semente para alguém e aquilo vai voltar para você de uma forma sobrenatural. Nós começamos a duvidar e a resposta de Jesus para ele é: porque você duvidou, homem de pequena fé? Tem um texto em Tiago que fala: se você precisa de sabedoria, peça a Deus que vai dar livremente. Porém, você precisa pedir sem duvidar. Ele fala: porque aquele que duvida não receberá coisa alguma do Senhor, porque ele é semelhante a uma onda do mar que vem e vai, com ânimo dúbio. Então, se nós começamos a duvidar das coisas de Deus, é bem provável que nós não vamos receber do Senhor coisa alguma. Talvez você pode refletir aí na sua casa sobre coisas que talvez não tenham acontecido na sua vida. Talvez elas não tenham acontecido não porque o Senhor não tem feito, mas porque nós temos duvidado. Talvez você tenha duvidado do Senhor. Talvez em algum momento da jornada, quando as coisas ficaram difíceis, porque não é porque Deus nos chamou para alguma coisa, nos pediu algo, que isso vai ser fácil. Isso vai ser difícil, vai exigir sacrifício, renúncia, mudança de mente, mudança de comportamento, mudanças e comportamentos não só espirituais, mas também naturais. Então, se você tira os olhos de Jesus, você começa a afundar, você começa a naufragar na fé, como diz o apóstolo Paulo, e perder Jesus de vista. Mas a boa notícia é a terceira lição que a gente pode tirar dessa história, é que Jesus sempre está ali para nos socorrer. No meio disso tudo, quando ele começa a afundar, então ele pede o socorro do Senhor, o Senhor vem e o socorre. E muitas vezes nós vamos ser confrontados, como Pedro foi, e vai dizer: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, quando eu era mais novo, isso acontece ainda, quando alguma coisa não saiu como eu imaginei que saísse, quando parece que as coisas não deram certo ou não foram para a direção que eu achei que iria, de repente eu vou lá, me arrependo, coloco meu coração de volta no Senhor, pergunto o que aconteceu, e no meio da jornada eu percebo que eu esqueci o que realmente eu tinha que fazer. Parece que eu me perdi no meio desse vento, assim como Pedro, e parei de olhar para Jesus e comecei a olhar para as circunstâncias da vida, para aquilo que eu não tenho, em vez de olhar para aquilo que eu tenho. Então, uma das coisas que às vezes eu percebo, uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto muito de anotar as coisas, Então eu vou lá, escrevo
um pouco do que eu estou passando, um pouco do que Deus está me dizendo e tal. E de repente, quando eu voltava para esse lugar, eu percebia que eu tinha que recomeçar exatamente da onde eu errei. Que é aquele texto, arrependa-se e volte de onde caiu. Lembra-se de onde você caiu. E parece que em algum momento da nossa vida, nós precisamos voltar para o lugar em que nós naufragamos na fé. E nós vamos partir de novo para essa redenção, vamos dizer assim, desse mesmo lugar. Para que a nossa jornada que um dia a gente começou, a gente vai terminar. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, esse vai terminar. Então não pense que a obra que Deus tem na sua vida, ele não vai acabar. Ele vai acabar. Mas nós precisamos, se estamos afundando na fé, nos arrepender e pedir socorro para Ele. E Ele vai nos socorrer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, mandar seu like, compartilhar com outras pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo.